Vamos embora. Mais uma tarde que estamos aqui no centro da cidade, trazendo uma palavra que ela poderá mudar a sua vida. Uma palavra que ela poderá vivificar o seu estado pecaminoso que você se encontra diante de Deus. Deus que ama esse mundo, o amor de Deus nos além. A Bíblia diz que aquele que passa a amar a Deus encontrará benefício e favor de sua parte. Será absolvido da condenação, será absolvido do lago de fogo, da segunda morte e também do tribunal de Cristo. Vivendo um momento em que Jesus ele se referiu a essa sociedade natural contemporânea, e ela estaria na mesma condição no dia de Noé, porque nos dias de Noé comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Acredita até que um dia Deus, vendo a situação daquela primeira geração, que só optava para o lado material, que só optava para desagradar a Deus, que tinha um coração infiel para com seu Criador, só gostaria e só gostava das coisas desse mundo, não tinha prazer em agradar a Deus, não tinha prazer em obedecer a Deus, não tinha prazer em guardar as suas leis. O homem vivia, todavia, apaixonado pelas coisas desse mundo. Negócio mais feio. E o resultado da paixão que o homem tem por esse mundo, segundo a Escritura, é a morte eterna. Coisa feia. Mas Jesus Cristo ele não tem prazer em condenar o homem. É lixo. Jesus Cristo não tem Isso é um prazer de levar o homem para o inferno. Deus não criou o ser humano para ele ser um concorrente para a segunda morte Isso é um e lixo. para a condenação Vale nada. eterna. Deus criou o homem Bota para aí o homem dentro, viver vai bem. pra nada isso aí. Deus criou o homem para que o homem viva em harmonia com Deus. Vai levar pro inferno. Mas o pecado, ele trouxe o que? A infelicidade. O pecado trouxe o infortúnio. O pecado separou o homem da comunhão de Deus. O pecado, o homem tem mais prazer nas coisas desse mundo do que nas leis e em agradar a Deus. Foi o que Jesus falou. Assim como foi dos dias de Noé, também será o dia da sua vinda. Porque comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. O homem na sua ignorância. O homem por não desacreditar na existência de Deus. É muita idolatria. O homem por não querer Deus na sua vida, na sociedade e na família. Ele coloca o coração dele na depravação, na imoralidade, na violência. Tem mais prazer em matar do que ouvir a palavra de Deus. Eu não digo todos os homens, mas tem mais prazer de vestir uma saia, um cuecão de couro, ficar de quadro, do que ouvir a palavra de Deus. Só vai ser chato do carnaval. Tem mais prazer em matar, tem mais prazer em roubar, tem mais prazer em derramar sangue, tem mais prazer em matar pai de família, tem mais prazer em matar adolescente, tem mais prazer em derramar sangue, tem mais prazer em ter um relacionamento anal e oral que fere a lei natural de Deus, do que deixar Deus penetrar e morar na sua vida. Após o pecado, o homem passou a ser amante das coisas desse mundo. Após o pecado, o homem passou a amar a prostituição, a imoralidade, o aborto, a violência, a ideologia de gênero. O homem passou a amar vestir uma saia, o homem passou a amar vestir um cuecão de couro, a ficar de quadro e ser penetrado por outro homem. O homem tem mais prazer em escutar a Deus, o homem tem mais prazer em mentir, roubar e adulterar. O homem tem mais prazer em espancar a esposa. O homem tem mais prazer em odiar a esposa. O homem tem mais prazer em odiar os filhos. A mulher tem mais prazer em trair o marido. O homem tem prazer em trair a mulher. Eu digo aquele que gosta de ser faz de mim, você faz de mim. O homem tem prazer na feitiçaria, na idolatria. O homem tem prazer em fazer apologia. A depravação, a imoralidade, o homem perdeu o conceito, o homem perdeu a dignidade, o homem perdeu a moral. Quando Deus criou Adão, Adão não tinha uma companheira, Adão vivia sozinho, e Adão sentiu falta de uma companheira.
companheira. O que aconteceu? Deus agora deu a companheira a Adão. E quando Deus deu essa companheira a Adão, Deus olhou para a sua companheira e disse: essa agora é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Adão estava querendo dizer: você pode estar na cama com ela, sou eu. Ela só pode mostrar o seu corpo a mim, não a outro homem. Eu não posso dividir a minha cama com outro homem. Eu não posso dividir a minha esposa com outro homem. Eu não posso fazer uma suruba com a minha esposa junto com as esposas dos meus amigos. Porque ela é minha, ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Eu não posso permitir que a minha esposa ande nua. Eu não posso permitir que a minha esposa mostre o seu seio, o seu pulso, as suas coisas, a ponta da sua bunda a outro homem. Porque isso é a lei moral de Deus. Quando o homem vivia na sua inocência, quando o homem vivia na sua pureza, o homem preservava a natureza, o homem preservava o seu relacionamento com Deus. Mas infelizmente hoje a sociedade esqueceu de Deus. Infelizmente hoje o homem não quer saber de Deus. O homem não está preocupado que quando ele morrer, ele vai ser lançado no inferno. Porque isso não é o prazer de Deus, de condenar o homem. A Bíblia diz que Deus quer ter a salvação e o conhecimento dela. Ele é todo ser humano. É o prazer de Deus. É que toda criatura se salve. É o prazer de Deus ter a salvação. Ela fica manifesta para todos os homens. Seja ele preto, seja ele branco, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele deficiente, seja ele santo. Quando Deus olha do céu da terra, a Bíblia diz que Deus não está justo, porque todos pecaram. Porque a Bíblia está dizendo quando Deus ressuscitou, e ninguém poderia acusar o outro, ninguém poderia olhar para a vida do outro, porque eles estavam na mesma condição. Mas Deus agora usou de misericórdia, Deus se compadeceu da sociedade, Deus se compadeceu da raça, nações, tribos e povos. E a compaixão de Deus foi manifesta por meu diverso Cristo. Olha cada aí que está ligado da prefeitura aí. Deus te amelhou também aí. Deus continue com vocês aí. Olha o pesado aí, olha o pesado. Pesado, pesado, irmão. Ó, pesado, irmão, pesado, irmão. Meu amigo, essa é a história do ser humano. Infelizmente o homem tem enveredado pelo caminho largo. E esse caminho largo tem levado o homem à perdição. Esse caminho largo tem feito com que o homem ame a depravação, o homem ame a violência, o homem ame a imoralidade, o homem ame o sexo anal, o homem ame vestir uma saia e o cuecão de couro, o homem ame ter prazer de ficar de quadro e ser penetrado por outro homem. Vivemos em uma verdadeira fantasia, em uma verdadeira porcaria. Os valores estão revertendo. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Mas não é o propósito de Deus, não é o prazer de Deus, porque Deus não tem prazer de condenar o homem. Deus não está preocupado com a largura, a cor, o tamanho do seu pecado. O que Deus quer é que então o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que Deus quer é que o homem abra o seu coração. É que o homem é que o homem reconheça que ele precisa se reconciliar por Deus de Jesus Cristo. A escolha de Adão foi que fez a diferença. Pela escolha de Adão, fez todos esses males que vem acontecendo hoje no globo terra. Como, por exemplo, em primeiro lugar foi a morte. Em segundo lugar, foi a terra, ela foi amaldiçoada. Em terceiro lugar, ele foi agora condenado a trabalhar e ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Em quinto lugar, ele perdeu o lugar, ele perdeu aquele paraíso, ele perdeu aquele oásis que Deus havia colocado ele. Adão vivia em plena harmonia com Deus. Adão gozava da sua inocência, da sua pureza. Enquanto Adão estava nessa condição de inocência e de pureza, ele poderia se relacionar com Deus, ele poderia conversar com Deus. Deus todavia se expressava. A Bíblia não diz
havia dito a ele, bom irmão, que ele não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o problema de Adão e Eva. Esse foi o problema do ser humano, por ele ter desobedecido a Deus. E hoje, por um fator da escolha de Adão, o homem tem prazer de vestir uma saia, o homem tem prazer de ficar de quatro e ser penetrado por outro homem. Enquanto na ciência, na biologia, você vai encontrar que o órgão criado por Deus para que o homem se relacionasse com o seu sexo oposto seria pênis e verso vagina. Deus não cria o homem para ficar de quatro e ser penetrado por outro homem, porque o ânus não é um órgão. Deve armazenar o estado do homem, a não ser a vagina. É um órgão que vem armazenar e proporcionar prazer e o quê? E reproduzir. Você já imaginou se Adão e Eva tivesse relação por lado anal e oral? Nunca existiria um descendente de Adão. Eu não quero dizer ainda, ele não está preocupado que você seja gay, ele não está preocupado que você seja assassino, ele não está preocupado que você seja ladrão, roubador, mentiroso. O cuidado de Deus para com a raça humana é que o homem se arrependa. O cuidado de Deus para com a raça humana, quando eu digo cuidado, eu me refiro ao amor de Deus para conosco. Esse cuidado com meu amor. Ele perdoa o ladrão, ele perdoa o assassino, ele perdoa o traficante, ele perdoa o mentiroso, ele perdoa o roubador, ele perdoa todo tipo de ser humano, seja qual for a sua situação em que ele se encontre. Eu vou dar uma paradinha aqui para saudar o nosso pastor aqui, Alexandre. Depois nós continuaremos com a pregação. A Bíblia diz assim, honra a quem dá honra, e eu honro ele. E tenho satisfação para dar a ele também. E liga aí, depois nós começaremos de novo. Aí sim, agora aqui